Paz, Senhor, irmãos e irmãs, vamos começar mais uma aula de subsídio do CAPED, a lição de número 8, que tem como título O Cristão e a Pós-Modernidade, tá? Um assunto, creio eu, que bem relevante para nós, e como foi proposto na aula anterior, que seria interessante pegarmos esses tópicos e apresentar para os jovens, pedir, para que cada um leve para casa, estude esse assunto ao longo da semana, até mesmo para absorver o conteúdo melhor. Ter uma compreensão melhor do conteúdo. Estude em casa e traga a resposta. Olha, eu entendi que por exemplo, os novos tabus da pós-modernidade, na minha visão, são esse, que são vários, né? São esse. Eu entendi que o conceito de pós-modernidade é assim, assim, assim. Eu entendi que o difícil de ser cristão nessa sociedade pós-moderna é por causa disso aqui. A gente vai se surpreender, inclusive, com as respostas boas e excelentes que a gente vai ver, tá? Eu creio que tem umas respostas excelentes aí. Uma coisa que é importante, nós não subestimarmos os nossos alunos, tá, irmãos? Não subestime os alunos. Eles têm uma capacidade que nós desconhecemos muitas das vezes. E seria interessante que nós conheçamos um pouco da capacidade deles. Eu sei que os líderes de jovens, eles têm mais facilidade, sim, de conhecer como que é cada um, né? Algo que na parte de adulto nós já não temos essa liberdade, mas devido à dinâmica jovem, né, dos jovens, se dá essa liberdade, tá? Então, seria interessante essa proposta aí. Então, nós entramos já aqui no conceito de pós-modernismo, tá? Conceito de pós-modernidade. Primeiro, é importante destacar que, assim, é uma corrente, um pensamento mais filosófico. Ele funciona mais filosófico e, vamos dizer assim, é um pensamento filosófico e parte mais para áreas de humanas, né, para o entendimento antropológico. Essa é a palavra, antropológica, para a gente entender o momento que nós estamos passando. Existe pensadores que dizem o seguinte, que quando é que começou a pós-modernidade, por exemplo, tá? Quando é que ela começou a existir? Bom, se eu estou falando de pós-modernidade, é necessário eu entender que existiu a modernidade, concorda? Então, onde começou a modernidade e onde ela terminou? Para que essa pós-modernidade pudesse começar. Existem pensadores que dizem o seguinte sobre essa questão dessa transição aí. Eles falam, olha, de verdade, nunca vai existir um fim da pós-modernidade, assim como nunca vai existir o fim do modernismo. Eles falam, olha, eu acho impossível que o modernismo ele se deixe de existir e reine simplesmente a pós-modernidade. Por quê? Porque, na verdade, nós estamos vivendo uma mescla desses dois períodos, tá? Tanto da modernidade quanto da pós-modernidade. Eles se convivem, se entrelaçam, tá? E, às vezes, a gente confunde, inclusive, expressões da modernidade, a gente acaba confundindo e achando que é da pós-modernidade e, ao mesmo tempo, ao contrário também, tá? Então, é interessante a gente entender isso aí, que não precisa ter um conceito, não, o pós-modernismo começou aqui e o modernismo deixou de existir aqui, tá? Não é bem assim também não, tá? Quem trata desse assunto interessante, que está inclusive na nossa lição aqui, que é o filósofo e sociólogo o Bauman, né? Bauman vai falar sobre essa questão da pós-modernidade. E eu acho interessante que tem uma das várias entrevistas, né, do Bauman, que a gente tem muito material, que é toda entrevista dele, né? E uma das entrevistas do Bauman foi perguntado para ele quando é que a pós-modernidade começou. Assim, historicamente, se fala que ela começou lá nos anos 70, tá? Por volta dos anos 76, 75. Outros jogam para 60 e assim vai. O Bauman fala que, para ele, a pós-modernidade começou nos anos 80. E aí questionou, por que tão tarde assim você acha que ela começou? Ele fala, olha, eu assisti a um programa de televisão que atingia mais de 6 milhões de telespectadores. E uma mulher, tá? Ela foi nesse programa e ela estava dando detalhes e falando detalhadamente situações constrangedoras do relacionamento íntimo dela com seu esposo. Numa rede de televisão, num programa de televisão para mais de 6 milhões de pessoas. E ela falava coisas que, inclusive, anteriormente, há um tempo atrás, as mulheres teriam vergonha de falar dentro de um confessionário para um padre.
Ele fala, olha, o confessionário, uma área restrita, claro, aí Bauman vai levar para o catolicismo, né? Ele fala, dentro do confessionário, uma área restrita, onde não tem câmera, não tem ninguém vendo, bem baixinho e que em sigilo garantido pelo sistema católico, tá? Daqui aquele assunto não sairia daquelas paredes do confessionário. E ela tratou desses termos, né, para 6 milhões de pessoas abertamente. Ele falou, ou seja, nós tiramos o confessionário, as paredes do confessionário e instalamos câmera nesses confessionários. E ele fala, para mim foi aí que a pós-modernidade começou. Porque até então, ele falou, nunca tinha visto ou ouvido falar, né, alguém falar, que esse tipo de assunto, uma mulher levaria até uma televisão para tratar desse tipo de assunto. Ele falou, e a partir daí, houve um certo boom, né, desse tipo de revelações. Se tornou normal as mulheres tratar desse tipo de assunto em redes públicas, né? E então Bauman fala, eu percebi a pós-modernidade a partir daí. Ou seja, a partir daquela que, na visão de Bauman, era o último símbolo, né, do que é moral, do que é ético, né, desse sistema ético e moral, que é a mulher, que sempre preservou por esse lado ético e moral, né, uma vez que o homem sempre foi visto como uma figura mais relaxada, né, as verdadeiros guardiões, vamos falar assim, historicamente, as mulheres, elas, né, têm uma certa restrição a mais para isso, tinha, né, uma certa restrição a mais para esses assuntos. Bauman fala, então, para mim, a pós-modernidade começou aí. E de lá para cá se torna comum esse tipo de assunto sendo tratado por mulheres em dentro das mídias, né? E principalmente de canais de YouTube. Ele fala, as mulheres têm canais de YouTube para tratar desses assuntos constrangedores, que hoje não é mais constrangedor. Então ele fala assim, a barreira do que era constrangedor e do que não era constrangedor foi derrubada. Então hoje em dia você não sabe o que é constrangedor e o que não é. Ele fala, na verdade, até a moral, a ética, a questão da ética, a moral se tornou constrangedor falar nessa palavra. Que parece que você é uma pessoa antiga, de mentalidade antiga, né? Ultrapassada. Então, nós invertemos as coisas. Então, para Bauman, tá? Para esses filósofos, a pós-modernidade ela começa mais ou menos aí, tá bom? Nós entramos no período pós-moderno. E aqui, como nós destacamos na revista, sendo assim, a modernidade não é classificada somente a partir de constantes mudanças, mas também como um estilo de vida, tá? O que seria a modernidade? No caso, para eles, o conceito de modernidade, né? O que seria o modernismo? Já que a gente vai falar de pós-modernidade, tem que entender o que seria o modernismo, né? O modernismo ele foi moldado em duas fases, tá? Distintas, que contrastou mais, né? Que fica mais nítida. Teve outras vertentes, outras faces, mas a que marcaram mesmo foram duas, que foi o humanismo renascentista, tá? Que na minha pesquisa aqui eu consegui achar, que foi o humanismo renascentista e o iluminismo, tá? Nesse período do renascentista, que se chama de renascentista, ele foi marcado principalmente pela transição entre o divino e o humano. Sabe aquela velha teoria de Nietzsche que Deus está morto e ele cria aquele Übermensch, ou seja, que muitos falam que o Übermensch seria um super-homem? Não é totalmente fora, né, da tradução literal, mas a ideia do Nietzsche não é um super-homem como nós conhecemos, a figura do super-herói. Ele fala de um homem elevado, um homem que que se elevou, tá? É um homem que rompeu com a barreira do seu tempo, tá? E que ele atingiu um outro patamar, tá bom? Então, nessa questão, o renascentista ele é marcado principalmente por essa transição. O homem renegar a Deus. E aí é sistêmico, tá? Nós estamos falando sistêmico. Toda a história, desde que o mundo é mundo, sempre o homem negou a Deus, tá? Então, o ateísmo, a gente falando sobre o ateísmo, a pessoa que nega Deus, né? Falamos sobre lá atrás, na antiga Grécia, onde Sócrates foi inclusive, uma pena que caiu sobre a condenação dele, foi dizer que ele era um ateu, porque ele negava os deuses, né? E não era bem verdade, é claro que foi armado, né? Para quem conhece a história de Sócrates, mas você vê o conceito de ateísmo como que é. Então, o renascentismo, uma das coisas que marcou o renascentismo foi a ascensão do homem. Eu creio que o seguinte, que o Nietzsche ele não viveu para ver isso ser colocado em prática, tá? Mas não sei se também para ele estaria já, né?
Übermensch dele se atingiu essa plena maturidade que ele queria propor. Mas o fato é que, que pela primeira vez, sistematicamente, a raça humana, e se diz desenvolvida, esclarecida, conhecedora e tudo mais, né? A raça humana desenvolvida, não primitiva, né? Sistematicamente, após o período renascentista, tá? O humanismo, o renascentismo, o homem ele começa a negar a Deus. E ao fazer isso, ele se torna Antes disso, ele era visto como um herege, inclusive queimado na fogueira, né? Se tivesse sobre a época do Império da Igreja Católica. Só que agora não. Ele é venerado, ele é visto como uma pessoa esclarecida. Alguém livre, né? Que é o que eles pregam, né? Essa liberdade, tá? Então, pela primeira vez, esse homem é livre, porque a última coisa que ele precisava romper era com o seu Criador. Então, a gente vê aqui a transição entre a figura do divino com a do humano. Isso que marcou muito a questão do renascentismo, tá? Do humanismo renascentista. Ou seja, o homem como sendo o centro do universo. Nós somos deuses, né? Nós fazemos nosso próprio destino. Não existe nada superior ao ser humano. E o iluminismo, principalmente com seu pensamento racionalista, tá? Aí nasce o racionalismo, tá? O racionalismo como ideia, como filosofia de vida. São ideias metafísicas que são substituídas pelo racional. Portanto, o metafísico, que aí Bauman também trata dessa questão, né, da metafísica, a metafísica é colocada de lado. A metafísica é o transcendente, né, aquilo que eu não posso definir, não posso tocar, ou seja, o divino, né? A metafísica trata da transcendência. Então, são ideias metafísicas substituídas pelo pensamento racional, puramente racional. Ou seja, só é verdade aquilo que eu posso provar cientificamente. Dá para provar dentro dos... E aí depois vai se desenvolver o método científico, né? Aperfeiçoar ele. Dá para provar cientificamente? Sim. Então isso é uma verdade. Não dá para provar. Então isso não é verdade. Ou seja, a relativização do que é a verdade, do absolutismo. Não existe absolutismo, tá bom? Portanto, o modernismo ele nasce como uma era onde a sociedade adere aos naturalismo e ao renascentismo e ao humanismo. É a chamada era das metanarrativas. Hoje em dia se usa tanto essa palavra e, sinceramente, com todo respeito, mas a grande maioria não faz nem ideia do que significa essa palavra. Mas é bonito e gosta de falar, né? Mas é a era das metanarrativas, tá bom? É a era das metanarrativas. Então, nós saímos do modernismo e entramos no chamado período pós-moderno. Portanto, essa transição entre o modernismo para o pós-modernismo, ele é marcado pelo o homem como centro de todas as coisas, a negação do transcendente, do divino, da metafísica, tá? E colocar o homem no pedestal, no lugar de Deus. E o pensamento 100% humanista e racional, né? Portanto, só é verdade aquilo que a ciência pode provar. Dentro desse conceito de pós-modernidade, nós temos 5 características, tá? Que eu achei muito interessante. Tem outras, mas essas 5 características é bem interessantes. Todas elas negacionistas. Todas 5 negacionistas. A primeira é a rejeição da verdade absoluta, tá? O que é verdade? Né? Fazer igual César com Jesus, né? E o que é verdade? Tá? Então, é a verdade absoluta. A negação da verdade absoluta. Tudo é relativo. Não existe uma verdade absoluta. Segundo, a rejeição da certeza absoluta. Se uma vez a verdade não é absoluta, é porque eu não tenho certeza de nada. Ou seja, você viu acontecer, você é uma testemunha ocular, estava do lado e a pessoa chega para você e fala: tem certeza que foi isso que você viu? Então, eu vi. Aí ele pergunta mais uma segunda vez, e se variar, bobar, ele vai para uma terceira vez. Aí chega na terceira vez e você fala: pronto, já nem sei se eu vi o que eu vi mesmo. Então, a certeza absoluta. Não, você não tem certeza absoluta. Esse é o seu ponto de vista. Não se esqueça, tinha gente do outro lado, numa janela vendo também. Tinha lá outro passante que passava de outro lado da rua, também estava vendo. Então, a visão dele, a narrativa dele, de cada um deles, não bate 100% com a sua. Então, você não pode ter uma certeza absoluta, tá bom? Portanto, o segundo ponto é a rejeição da certeza absoluta. Terceiro, a realidade absoluta. Tá? O que é realidade? E aí a gente vê aqui, por exemplo, um jogo com essa questão da realidade,
anteriormente bem conhecido, um livro do Jorge Borges, né, o do escritor argentino, que é sobre espelhos, né, ele conta como ele ficou cego. É interessante para você entender essa questão da realidade absoluta. E Jorge Borges lá atrás, olha para ver, lá nos anos 80, eu li esse livro no início dos anos 90, acho que foi um dos primeiros livros que eu li. E ele já tratava do que era realidade. Ele fala, realidade é relativa. E é uma coisa muito interessante, a Clarice Lispector depois vai fazer um compilado, né, sobre essa questão do mundo na visão de Jorge Luiz Borges, visão, uma vez que ele ficou cego, né, mas ele vai falar sobre esse processo de cegueira dele e é um grande filósofo argentino que trata dessa questão da realidade absoluta, tá? Então, eu rejeito a realidade absoluta, portanto, eu não tenho certeza do que é real. O que é a verdade? E aí nós chegamos naquele filme hoje em dia, por exemplo, do filme Matrix. Ele trata do conceito de realidade ao nosso redor, né? Que é bem filosófico. E, quarto lugar, a rejeição da moral absoluta. E aqui, quando nós falamos de moral, nós estamos falando da moral da lei absoluta, dos meus direitos, tá? Então a gente vai falar da moral absoluta, a questão moral da minha obrigação de cumprir com a lei, e aí a gente viu na lição anterior falando sobre o que é poder, o que é direito, o que é o poder, né? Que toda autoridade vem de Deus, né? Então, a questão da rejeição da moral absoluta, do sistema moral absoluto. Então, o que é moral para você pode não ser para mim. E isso, quando as pessoas falam disso, é daquelas correntes que não leva para o lado que o direito leva, né? Que para o direito a moral é aquilo que está escrito, que a lei determina. Portanto, quem determina o comportamento moral do cidadão é a lei, tá? Então, o comportamento moral é regido pelas leis. Mas as pessoas, às vezes, não conhecem o termo moral e eles acabam usando levianamente, tá? Mas é a rejeição da moral absoluta. E, por fim, o tópico 5 é a rejeição das universais, as leis universais, tá? Então, rejeita-se essas questões das leis universais. Portanto, esses 5 tipos de características negacionistas, quando nós estudamos a pós-modernidade, 5 conceitos aqui que a gente pode olhar. Negação da verdade absoluta, negação da certeza absoluta, negação da realidade absoluta, rejeição da moral absoluta e rejeição das universais, tá? Das universais. E aí cai, inclusive, dentro da igreja, né? As leis universais. É Deus que determina. Não é bem assim. Qual Deus que você está falando? O seu ou o meu, né? Aí vem por isso. Nomes conhecidos desse período, tudo dentro da filosofia, tá? Como eu falo, eu sei que dentro da nossa área pentecostais, a filosofia ela é vista, inclusive demonizada, né? A filosofia, e eu acho um grande erro. Isso aqui é opinião pessoal, tá? Eu acho um grande erro, porque nós precisamos conhecer o mundo ao nosso redor. Então, não basta eu falar, Nietzsche pensava assim, e vai falar bem assim, qual foi o livro de Nietzsche que você leu? Nunca li um livro de Nietzsche. Como que é o seu pensamento de Nietzsche? Eu nunca li nada de Nietzsche. Ou se eu nunca li nada de outros filósofos que fala de Nietzsche, né? Mas, enfim, nomes conhecidos desse tipo, irmãos. O próprio Nietzsche, tá? O próprio Nietzsche, Jacques Derrida, o Michel Foucault, o francês Michel Foucault, Thomas Kuhn, que nós tratamos na lição anterior, lá atrás, sobre ética e moral. Esses aqui estão todos na nossa lição sobre ética e moral. O Thomas Kuhn, Martin Heidegger, tá? O Martin Heidegger, um nome muito famoso dentro da teologia, inclusive. Jean-François Lyotard, francês, tá? E, por último, Ludwig Wittgenstein, tá? O Ludwig Wittgenstein, ele é um dos grandes nomes, creio eu que dentro desses aqui, o maior de todos inclusive com questões da teologia, porque acabou entrando na teologia, seja justamente o Ludwig Wittgenstein, tá? Se você for estudar sobre cosmovisão, com certeza você já ouviu falar nesse cidadão, tá? Uma observação importante aqui, tá, irmãos, para nós entender, que não tem, né, como foi dito, uma definição do quando começou e quando terminou a modernidade e quando começou a pós-modernidade propriamente dita. Eu concordo com a visão, né, com outra corrente que estuda essa questão e que não tem como dizer quando termina um e começa outro, porque ela está entrelaçado. Nós temos símbolos
e influência do modernismo até hoje. E sempre vai ter esses símbolos, essas influências, são todas secularizadas, é óbvio, então elas não vão deixar de existir, tá? Então é uma coisa bem complexa. São filosofias que sobrepõem umas a outras, né? Então talvez por isso nunca vai ter fim. E como ilustrar isso de uma forma mais simples? Vejamos, em determinada situação, eu acredito que exista uma verdade absoluta, tá bom? Em determinada situação eu falo, não, a verdade absoluta existe sim. É isso e pronto, é inegável. Em outros momentos, eu falo, então, mas aí depende, né? A mesma coisa, o mesmo cenário, os mesmos atores, e eu olho por outro lado e falo assim, então, aí depende, né? Depende da sua visão, tá? Então, na verdade, a pós-modernidade ela foi marcada muito pela relativização da verdade. Ou seja, do egocentrismo e do egoísmo e é correto aquilo que eu acho que seja correto, tá? Então, a gente vê aqui a relativização da verdade. A relativização da verdade, ela marcou muito esse período da pós-modernidade, né? Uma vez que não existe uma verdade absoluta, tá? E aí, nós chegamos aqui, jogando para dentro do nosso quintal, vamos dizer assim, né? Infelizmente, lamentavelmente, parece que as igrejas, quando eu digo as nossas igrejas, eu estou falando do sistema cristão como um todo, tá? Evangélico cristão como um todo, ela foi, inegavelmente, ela foi afetada pela pós-modernidade, isso é fato. E impossivelmente também ela viver sem ser afetada pela pós-modernidade, né? Por esses sistemas filosóficos, por essas linhas de pensamento. Mas o problema é que hoje em dia a gente vê as influências da pós-modernidade dentro da igreja. E isso assusta, né? Quando você vê as influências da pós-modernidade dentro da igreja, aquela velha situação. Se eu, como cristão, não estou saindo da igreja, né, para influenciar o mundo vai entrar para dentro da igreja para me influenciar. E isso a gente prega muito na questão de discipulados, né? Nas aulas de discipulados a gente fala sobre isso, que nós precisamos influenciar as pessoas lá fora. Falamos bastante num período aí atrás, onde nós tratamos sobre a questão dos influencers, né? Sobre a questão dos influencers, que o cristão, ele naturalmente, ele já é um influencer, né? Porque é papel dele, é prerrogativa do cristão influenciar o mundo, tá? Então, se nós queremos um país, uma nação, um estado que viva o que é ético, o que é moral e que teme a Deus, nós precisamos influenciar esse mundo. E como que nós influenciamos esse mundo? Não existe outra forma pedagógica melhor. É o testemunho. Como que o crente de hoje, o cristão de hoje está vivendo no mundo secularizado, quando eles estão inseridos num contexto secularizado, no trabalho, na faculdade, no seu transporte público, no trânsito com seu carro. O comportamento do cristão, ele é o seu maior testemunho do que é o cristianismo. O que é o cristianismo? Cristo é visto através do nosso comportamento. Se nós damos um mau testemunho sobre Jesus, falar, olha o Jesus que eles pregam. É assim que é o cristão? Entendeu? Então nós precisamos ter muito cuidado, porque o nosso testemunho, ele tem poder e é esse o verdadeiro, a verdadeira, vamos dizer assim, é o verdadeiro ID, né? O grande ID nosso, claro que a gente tem aí o ID, pregar o evangelho a todas as criaturas, que é o missões, né? Prerrogativa de missões, mas nós também, tá? Nós também pregamos a Deus, pregamos a Cristo com o nosso comportamento. Esse é o nosso ID, uma vez que nós não somos missionários, não estamos em campos abertos para missões, tá? Mas estamos aqui dentro, tem as missões transculturais, regionais e tudo mais, tá? Então, esse é o ponto da pós-modernidade. Tópico 2, a família cristã e os novos tabus da pós-modernidade, tá? Na atual sociedade, como assunto, né? Casais heterossexuais, família patriarcal, família cristã, Bíblia como a palavra de Deus, Jesus como sendo o Filho de Deus, o Redentor da humanidade, salvação, né? Nós falamos em aulas anteriores que em determinados lugares, por exemplo, lá em Salvador, você não pode mais, né? Lei municipal, que você não pode chegar para a pessoa e falar, você quer aceitar Jesus? Porque você está dizendo, né, que a pessoa não tem Jesus. E a pessoa se ofendeu, ela pode denunciar, né? Então, tratamos desse assunto aí também em aulas anteriores. Essas coisas têm se tornado cada vez mais tabus, tá?
A ética e os direitos das pessoas que pensam de forma tradicionalmente, ou seja, principalmente nós cristãos, né? Ou como eles nos denominam, o povo vamos dizer, que está inserido num contexto judaico-cristão, tá? Então, essa pós-modernidade, isso aí tem que se tornar cada vez mais negligenciado nessa sociedade nossa da pós-modernidade. Um exemplo, né? É aquele episódio onde um grupo de pessoas nuas eram expostas dentro de se é que pode chamar uma galeria de arte, né? As pessoas nuas, adultas, eram nuas, expostas, e as crianças iam lá tocar nos membros sexuais daquelas pessoas. Isso era arte, né? E quando a sociedade conservadora, né, se levantou para falar, eram vistas como retrógradas e estavam impedindo, tá, esse avanço que a humanidade precisa ter. Nós precisamos nos desfazer de tudo que é ético e moral hoje, na nossa época, que eles falam que é influência da vida judaica cristã, influência do judaísmo cristão, tá? Ou do judaísmo, mas no Brasil do judaísmo cristão. Ele fala, a gente precisa desfazer dessas influências e moldar uma influência que seja moderna. Ou seja, já fala de moderno, né? É uma influência mais moderna, que isso aí já é ultrapassado. Como o Kuhn lá atrás, né? Aquele teólogo lá, o Kuhn, ele falava que o decálogo, os 10 mandamentos, e toda a lei no geral, né, mas principalmente os 10 mandamentos, ele fala, isso aí já é ultrapassado, não dá mais para aplicar isso aqui, não dá mais para ensinar isso. Ele criticava a Igreja Católica pelos decálogos, por exemplo. Era um dos pontos, né, que Kuhn usava. Ou ainda, aquelas cartilhas que o próprio governo, tá? Não esqueçamos. Eu tenho um problema com a nossa sociedade atual, cristã, é que parece que nós temos memória muito curta. Isso incomoda, parece que a gente tem memória curta. Não esqueçam das cartilhas que o governo da época, tá? Daquela época, o governo estava distribuindo dentro das escolas com orientações sexuais extremas, querendo educar sexualmente crianças que sabia nem o que era. Escreve a palavra sexo aí no quadro. Ele não sabia nem como que se escrevia. Né? Não sabia nem como pronunciar direito, muito menos escrever. E, no entanto, já estavam se doutrinando sexualmente essas crianças. Tivemos um problema com isso aí. Então, a gente vê que essa falta de respeito, né, dos padrões éticos e morais, ela é muito marcante da pós-modernidade. Por quê? Agora se tornou tabu. A ética e a moral, como nós conhecemos, é um grande tabu perante eles. Aliás, o conceito de verdade já é um tabu na pós-modernidade, como nós listamos no tópico acima, tá? Quando nós entramos aqui no tópico 3, a difícil arte de ser cristão numa sociedade pós-moderna. O que a gente pode tirar disso aqui? É curto esse tópico, mas é uma pergunta, fica mais como um questionamento, né? A difícil arte de ser cristão numa sociedade pós-moderna. Não é fácil realmente, nós sabemos das dificuldades que temos de manter, não é nem de ensinar, transmitir, de manter dentro do nosso convívio o que o cristianismo prega. Então a gente tem essa certa dificuldade. Aqui acredito que a nossa maior dificuldade nesse presente século, fazer igual Paulo dizia, né? Nesse presente século, é que ele é marcado por um cinismo. Essa é a palavra. É marcado por um cinismo exagerado. A sociedade atual ela é cínica exageradamente. É uma efemeridade quase que absoluta. Tudo é relativo. Claro, desde que convenha, né? A quem está defendendo, né? Tudo é relativo desde que convenha a quem defende essa tese. Se bater de frente, já calma aí, não, nem tudo é relativo. Tem coisas que ainda não é relativo, tá? Mas chega a uma efemeridade quase absoluta, tá? As desvalorizações das verdades. Toda a verdade é relativa ou toda a verdade é absoluta de alguma forma, tá? Claro, se isso me beneficiar, a verdade é absoluta, se não, tudo é relativo. Não existe verdade absoluta. E quando nós vamos aqui prestar atenção, e aí a gente volta para o nosso quintalzinho, né? Para o nosso quintal, o ambiente cristão, a gente vai ver que as pregações, por exemplo, são afetadas pela pós-modernidade. A gente vê as igrejas hoje em dia umas pregações egocêntricas, tá? Hedonista e egocêntrica. E, por que não dizer hipócritas, né? Ou seja, egocêntrica, onde massageia o ego, tá? É uma pregação por um bom tempo, creio eu que
Talvez nós estejamos saindo desse período, tá? Da massageação do ego da igreja, né? De quem está pregando, quem está ensinando, quem está palestrando, tá? Massagear o ego do seu público, tá? Então, hedonista porque é o meu prazer que importa, portanto, tá? Não é o que o cristianismo, o que é ser cristão, o que prega Cristo, como que eu deveria viver. Então, é o meu prazer, o meu bem-estar, e aí entra a doutrina da prosperidade, né, a teologia da prosperidade, o hedonismo e a hipocrisia também. Por quê? Fala-se, mas não faz. É aquela velha história, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Por quê? Porque você não tem poder com o meu tempo para fazer o que eu tenho, então faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Muitos nós já não nos abalamos mais, por exemplo, com os escândalos, tá? É uma época que a igreja está sendo marcada muito por escândalos. A pós-modernidade. A igreja cristã como um todo, evangélica cristã, ela está sendo marcada por épocas de escândalos. Escândalos. E aí, quando a gente olha para essa questão, o escândalo de hoje já não serve para amanhã, né? Passou, já foi. Então nós temos uma memória muito curta, muito volátil nessa questão, tá? Se tornou comum, né? Parece um certo apreço, aliás, né? Parece um certo apreço, um certo desejo cínico de esfregar na cara das pessoas que defendem uma postura ética e moral dentro das igrejas, de falar bem assim, olha, se você for partir por esse caminho aí, cara, olha, você quer pregar, quer ensinar ética, quer ensinar moral dentro da igreja, e que a pessoa cristã ele tem ética e moral, ele fala, primeiro, cristão é ser humano, tá? Nós estamos sujeitos a todas a mesma coisa que o ímpio tá. Sempre tem uma resposta na ponta da língua, uma justificação, né? Então, pregar, ensinar ética e moral dentro das igrejas, como nós podemos muito bem testemunhar, não é uma prática comum, tá? Não é uma prática comum. Então, creio eu que esse assunto aqui voltado para o que é ético, para a questão ética e moral, tá? Ela vem bem a calhar nos tempos que nós estamos vivendo, nesse período da igreja chamada de igreja pós-moderna. Aliás, até alguns teólogos fazem questão, né, de denominar que a igreja pós-moderna. O que é uma igreja pós-moderna? Né? Ou seja, influência da cosmovisão secular, né? Então, não influencia o mundo influencia sobre você. Por fim, o nosso maior desafio, tá? Dentro da pós-modernidade, creio eu que é o simples fato de sermos cristãos. O que é ser um cristão? Tivemos umas lições atrás, muito boa mesmo, muito boa, excelente, uma das melhores, sobre a questão do discipulado, né? Que nós ensinamos o que é discipulado. Primeiro, Paulo vai falar, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo, então nós devemos imitar a Cristo, e por isso que o cristão é chamado de um pequeno Cristo, né? Isso que significa o cristão, um pequeno Cristo, né? E aqui não é por vaidade, não é querendo se colocar, comparar com Jesus não, tá? É mais uma questão de como é colocado. O cristão é um pequeno Cristo, portanto, aquele que imita a Cristo. Hoje em dia, na pós-modernidade, está sendo difícil viver uma vida cristã no seu sentido mais amplo e restrito, tá? Então, nós entramos no tópico 4 para fazer uma análise sobre Timóteo. Capítulo 2, a segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículos 4 e 5, tá bom? Portanto, quando nós entramos aqui na carta de Timóteo, que está lá na leitura oficial, a gente vai ver alguns tipos de pessoas, alguns sinais. Eu gosto de Timóteo, que Timóteo ele fala, de Paulo trata de sinais, assim como Jesus, né? Jesus lá em Mateus 24, ele vai falar como que deveríamos viver nossas vidas, o cristão, para o futuro lá, e ele falando para nós, né? Então, Jesus vai falar como seria o fim dos tempos. É uma parte da escatologia dentro de Mateus, o capítulo 24, e Jesus vai falar sobre sinais que nós precisaríamos estar atentos. Sinais no céu, sinais na terra, sinais no mar, sinais no meio social. Tudo que a gente vê dentro do livro de Mateus, daquela parte escatológica de Mateus, são sinais do que aconteceria nos fins dos tempos. São sinais. Portanto, João, o livro de João em si, é um livro que prega muitos sinais, muito.
Tudo para João tem um sinal. Olha, isso vai acontecer, o sinal é isso. Olha, isso é assim, e o sinal é isso. Então, João trabalha muito com sinais, tá? É uma das coisas que João trabalha. E Paulo também, ele trabalha muito com sinais. E quando ele vai escrever para Timóteo aqui para falar dos últimos tempos, como seriam as pessoas, ele vai falar dos sinais. Ele vai dar uma lista de coisas que aconteceriam. Ele fala, olha, Timóteo, é assim que seriam as pessoas no fim dos tempos. E Paulo falando lá atrás, né, que é assim que seria, e ele vai apelar para que para que Timóteo pregue a palavra, ele fala, olha, não se apegue a isso, só estou te falando para você se orientar. Portanto, isso aqui é orientação para você se situar no momento que você está vivendo. Não é para você se preocupar e pegar cada um sinal desse e trabalhar em cima dele, não. Ele fala, isso aqui é para você identificar em que tempo você está vivendo. Qual é o período que nós estamos passando? Paulo dá os sinais ali, né? Para o crente entender. E ele faz um alerta sobre o verdadeiro instrumento por trás dessas cortinas de ilusão denominada mundo, tá? Ele vai falar de um discurso intelectualizado marcado por metanarrativas, irmãos. Vai lá para o capítulo 2, capítulo 4 da segunda carta de Timóteo, versículo 3 e 4, e você vai ver. Para Paulo, o grande sinal que mostraria aquele período daquele de perfil de seres humanos, e ali Paulo, eu sou daqueles que defendem que Paulo não escrevia para o mundo, para identificar o mundo. Paulo está falando como que os crentes viveriam nos últimos tempos, tá? Isso aqui é teoria minha. Portanto, Paulo vai falar, olha, é assim que eles vão ser, é assim que as pessoas vão ser. Que se você for pegar aquilo que Paulo está falando, secularmente falando, já era daquele jeito, antes e depois de Paulo. Antes de Paulo já era daquele jeito. Você vai identificar que tudo aquilo ali está inserido no contexto secularizado, já era. Então, Paulo não está falando que era o secular que seria assim, porque ele já era, tá? Então, Paulo vai falar sobre essa questão e o discurso intelectualizado e as chamadas metanarrativas. Esse é o grande sinal que Paulo fala, olha, é assim que os seres humanos serão nos últimos tempos. Então, os fins dos tempos para Paulo seria marcado por metas narrativas e discursos intelectualizados, tá? E ele ainda diz assim, tendo a aparência, olha só que traiçoeiro, tá? Tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Ele fala, olha, eles têm aparência, esse discurso intelectualizado, essas metanarrativas deles, parece que ele está preocupado com a sociedade, com defender o órfão, com defender a viúva, com defender o marginalizado, a pessoa que está quando a gente fala marginalizado, a margem da sociedade, tá? Não o criminoso. O marginalizado. Então, parece que é isso aí que ele está defendendo, né? Fala, poxa, é uma pessoa piedosa, tem um coração bom essa pessoa. Ele está defendendo coisas boas, inclusive. Então, poxa, é uma pessoa de coração bom, tá vendo? Olha, Paulo fala, então, tendo aparência de piedade. Ele só tem aparência. Que é aquele velho discurso que eu gosto sempre de lembrar do jornal aí, de um canal aí que eu não vou citar o nome dele, tá? Mas é bem tendencioso. Temos vários, né? Mas enfim, onde estava se tratando da questão ética e moral. Inclusive, o assunto era um escândalo sexual aí dentro de uma agência bancária, tá? E a apresentadora oficial do programa vira para o seu convidado e fala bem assim, então, o importante não é ser ético, o importante é parecer ser ético. E as pessoas esquecem disso. A questão não precisa... Você não precisa ser ético, você precisa parecer que é ético. Por quê? Se você é ético, mas as pessoas não entendem, você não aparece isso, as pessoas não vão achar que você é ético. Ah, mas se você não é ético, mas se você parece que é ético, você transmite confiabilidade, as pessoas confiam em você. Então, ela fala, para mim, o mais importante não é ser, mas sim pelo parecer. Você precisa parecer ético. Eu não sei se foi um pensamento mal elaborado pelo tempo ali, o que foi. Conhecendo a apresentadora, como apresentadora, não como vida pessoal, né? Conhecendo o seu estilo jornalístico ali, eu digo que sim, que é um pensamento dela mesmo, que é um reflexo da mente dela original, não é um pensamento mal formulado, tá? Mas vamos dar o direito à dúvida, né? Vamos dar o direito à dúvida para ela. Mas o fato é que é uma sociedade que diz que você precisa parecer. E Paulo vai falar, olha, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. E como que ele nega o seu poder? Nas suas ações, nas suas atitudes. Suas ações, suas atitudes mostram que essa pessoa não é piedosa. Ela nunca foi piedosa.
Mais uma vez o testemunho, né, do que nós somos testemunho, nós damos testemunho através do nosso jeito de ser. O maior testemunho que nós damos é o nosso jeito de ser no meio da sociedade, tá? Então, ele fala bem assim, afaste também deste. Se você for pegar, eu gosto das traduções é interessante, eu gosto das traduções que diz assim, né? Por exemplo, a Almeida Revista Corrigida fala, fuja desse. Ele não fala afaste, que afaste dá uma impressão de tipo, 2 passos atrás eu afastei. Ele fala não, fuja, tá dizendo, vai para bem longe dessa pessoa. Não se relacione com esse tipo de gente. Não se relacione com esse tipo de gente, tá? Então, esse é o sentido que Paulo queria dizer. Então, quando eu vejo na NVI aqui fala afaste-se desse, ele tira o peso da palavra, tá? Então, é mais a questão de tradução mesmo, tá? Então, ele fala afaste-se desse, fuja deste, vai para bem longe desse tipo de pessoas que acha que parecer é que é importante e não ser. E aqui uma observação que nós podemos fazer, por exemplo, irmãos, me permita fazer essa consideração última aqui nesse tema, tá? É que nós estamos, por exemplo, hoje vivendo uma séria crise de referência eclesiástica. Observa o cenário eclesiástico nosso hoje. Nós estamos vivendo uma séria crise de falta de referência. Eu, que sou mais velho, os irmãos que são mais velhos, nós temos nossas referências eclesiásticas. Pastores que fizeram parte da nossa vida e tudo mais. Aí a questão é que hoje em dia, os jovens de hoje, quem são suas referências? Tá aí um assunto que é interessante para se tratar dentro dessa escola bíblica dominical, essa oportunidade, de perguntar, dentro do cristianismo, dentro da igreja, tá? Nós estamos falando no ambiente eclesiástico, como uma grande referência para você, uma referência de verdade, não fica puxando na mente, fulano, sem ser de verdade. Não, você tem, primeiro se você tem, quem é sua referência? Nós precisamos de referências, boas referências, né? Nós precisamos de referências. E a gente, infelizmente, nós estamos vivendo uma crise de falta de referências. Essa que é a verdade. Então, se pudesse marcar dentro da igreja qual é vamos dizer assim, na opinião minha, Elias, tá? Na minha opinião, o que marca a pós-modernidade dentro da igreja? Qual é a maior dificuldade da igreja hoje? Na pós-modernidade, eu diria, referência. Nós não estamos construindo referências para o futuro. Não estamos construindo referências. Pergunta para os jovens dentro da escola bíblica dominical. Qual é a sua referência? Quem é a pessoa que você admira? Lá atrás eu admiro até hoje, né? Mas eu tenho meus heróis. Minha mãe, não foi criado com meu pai, então minha mãe é uma grande mulher. Se me perguntar qual é a maior mulher da história, eu peço até perdão, se for possível, para Maria, mãe de Jesus. Eu falo, Maria, me desculpa, mas a grande mulher da história foi minha mãe. Eu tenho uma referência feminina, minha mãe. Tem outras referências também aí, tanto dentro da teologia, dentro da tecnologia, da ciência, do mundo da literatura. Tenho sim boas referências, né? Mas, irmão, futuramente, quem serão as referências desses jovens? Essa geração aí, que nós sempre falamos de geração. Qual vai ser a referência da geração alfa, se é que assim vai continuar sendo chamado, né? Que são os menorzinhos. A geração alfa. Qual é a referência deles? Qual é a referência da geração Z atual? Pai, mãe, tios, pastores, líderes de ministérios. Qual é a referência eclesiástica dentro da igreja, por exemplo? Qual é a referência que nós temos? Então, para mim, na minha opinião, tá? Isso aqui é uma opinião pessoal, o nosso maior desafio da pós-modernidade como igreja é criar referência. Nós não estamos criando referências. Infelizmente, tá? Isso aí é uma opinião minha. E por quê? Por exemplo, quando eu vou aqui para a carta de Tito. Eu gosto da carta de Tito. A carta de Tito, Paulo vai falar o tipo de gente que vira referência. Olha, ô Timóteo, você quer criar referência para a geração que vai vir, Timóteo? Timóteo não, desculpa, Tito. Ele vai falar, olha, que os presbíteros sejam assim. Aí ele começa com a figura maior. A figura maior dentro de uma igreja é um presbítero, tá? Olha, que os diáconos sejam assim. As mulheres, e sobra para todo mundo na carta de Tito, é fantástico, não é só para ele não. As mulheres, tá? Que as irmãs mais velhas, elas sejam assim. Que os jovens se comportem de tal maneira. Então, para Paulo, nós estamos criando referência. E se nós estamos criando referências, nós precisamos nos preocupar com que tipo de referência nós estamos criando. Então ele fala, olha, então o comportamento do presbíteros, do diácono, das irmãs mais velhas, das irmãs mais novas, sobrou para todo mundo, dos jovens,
Só faltou falar das crianças, né? Só faltou ter a palavra, e as crianças seja assim. Então, Paulo vai falar para Tito, fala, olha, vocês criam referência. Essa igreja aqui, ô Tito, ela vai virar referência para outras. As gerações que vão vir após essa geração aqui, precisa ter uma referência dentro dessa igreja. É no nosso meio que eles precisam ter referência. Hoje em dia a referência do jovem é um cientista, que de repente a grande maioria é contra a teoria da teoria da evolução, não é contra o criacionismo, não é a favor do criacionismo. Pessoas ateus, tá? Pessoas ateias, ateus e ateias, portanto, voltado para o secularizado 100%, e que a gente vê, inclusive, dentro das igrejas, muitos jovens têm essas pessoas como grande referência. Fala uma grande referência para você hoje aqui. É fulano. Então, irmãos, na minha opinião, o grande desafio, nós tivemos até uma conferência um certo tempo aí atrás, né, sobre essa questão aí da pós-modernidade da igreja. Na minha opinião, o grande desafio da igreja no período da pós-modernidade é criar referências eclesiásticas boas. Por quê? O mundo, ele trabalha para destruir tudo que é símbolo. Nós vivemos uma crise dos símbolos. A sociedade pós-moderna, ela se alimenta de destruir símbolos. Todo que é símbolo que foi construído até aqui, a sociedade pós-moderna quer destruir para construir seu próprio símbolo, tá? Então nós negamos o que é ético, o que é moral. Nós negamos os símbolos que nos trouxe até aqui e eles querem destruir os símbolos antigos, que eles falam que são ultrapassados, e trazer um novo símbolo. Eu gosto de olhar nos detalhes, por exemplo, que hoje em dia o cinema, por exemplo, quando a gente olha para o cinema, antes nós vivemos a era dos super-heróis. Hoje em dia não são mais super-heróis que fazem sucesso. Hoje em dia quem faz sucesso é o anti-herói. Essa é a grande figura do momento. O anti-herói. A bruxa se tornou mal, que era malvada, se tornou boa. A fada que era boa se tornou má. A princesa que era a vítima se tornou a grande vilã. Então, nós estamos destruindo símbolos e reconstruindo conforme a imagem e semelhança do presente século. Portanto, referências. Porque o mundo secularizado, ele está destruindo os símbolos que foram construídos até aqui. E presta atenção nos símbolos. Quando você vai, por exemplo, para a história das princesas, tem um símbolo de moral, de ética dentro dessas histórias. Hoje em dia, você pega, por exemplo, o grande símbolo para as meninas era o filme da Barbie. A Barbie é um grande símbolo feminino. Minha filha assistiu todos os filmes da Barbie, tinha todas as Barbie, colecionava Barbie. Pegaram esse símbolo e transformou num símbolo feminista, de luta ideológica. Então, o período pós-moderno está sendo marcado pela destruição de símbolos, de referências, para construir uma nova referência, novos símbolos. E a carta de Tito, Paulo vai falar, olha, é assim que deve ser. Aí a pergunta é assim que nós estamos fazendo hoje dentro das igrejas? É assim que é escolhido os pastores? É assim que é escolhido os presbíteros, diáconos, professores de escola bíblica dominical? Olha, uma coisa muito importante, que creio eu que é uma das mais importantes dentro da igreja, é a escola bíblica dominical. Eu gosto da área de ensino, sou da área de ensino, então eu gosto dessa questão aí. Escola bíblica dominical. O professor o pastor que me escolheu, será que ele fez uma boa escolha? Pautado em que ele foi escolher o irmão Elias para ser pastor, para ser professor de escola bíblica dominical? A área que vai doutrinar, que vai ensinar a igreja, que vai colocar os preceitos do ministério, né? A visão do ministério para frente, que vai manter, zelar por essa visão. O irmão Elias, ele está preparado para isso? Ele tem isso dentro dele? Será que na hora que foi me escolher, pensou-se nisso? Então essa é a questão. Aplica Tito. Quando for escolher pessoas que vão ser referências, vai para a Bíblia. Então nós estamos precisando urgentemente criar referências. Eu, inclusive, estava saindo em uma gravação dessas aqui e encontrei o pastor, aqui que fica sempre aqui, né, na nossa portaria, né? E ele falou bem assim, irmão, eu fico feliz de ver as pessoas mais novas, né? Empenhadas com esse tipo de trabalho e tal. Eu pensei comigo, aí falei, né? Falei, pastor, que bom que você fica feliz, porque eu fico triste. Por quê? Eu tenho referência. Se eu estou fazendo isso aqui é porque eu tenho referência. Falei, pastor, eu não estou fazendo nada aqui, isso aqui não é eu, isso aqui são vocês. Sabe por que eu estou aqui ensinando hoje? Porque você, tá? Porque você um dia transmitiu para mim o seu comportamento, o seu caráter. E aí, é claro, eu nunca congreguei na igreja do pastor. É simbólico, estou falando da figura do pastor.
um pastor representa os pastores, né? Então não tem os pastores, é o pastorado, o serviço pastoral. Falei, a gente está fazendo, eu cheguei até aqui por causa de vocês. Aí uma pergunta que eu me questiono, pastor, e os que estão vindo, esses jovens que eu estou ensinando, que eu estou passando conteúdo para eles, pastor, será que eles vão estar fazendo no futuro o que eu estou fazendo? Essa é a grande preocupação minha. Eu estou influenciando as pessoas? Eu estou biblicamente, da forma bíblica, correta, honesta, dentro do que é ético e do que é moral bíblico? Eu estou fazendo isso? Falei, pastor, que bom que você pode se alegrar com o fruto do seu trabalho. Eu ainda estou trabalhando. Eu preciso ver se no futuro eu consigo alegrar com os meus. Então, vê, pessoas de antigamente, não no caso do nosso pastor aí que eu estou referindo, mas a gente via pastores antigos, igual o que, quando o Senhor me converteu, não eu que me converti, né? O que o Senhor me converteu, um pastor não tinha terminado nem o segundo grau, aliás, só tinha o primeiro grau, pessoa sem instrução, sem conhecimento, não sabia ler direito, influenciou a geração. Olha o que se tornou a igreja cristã no Brasil hoje em dia. Não foi feito por doutores só não, irmãos. E hoje em dia, dentro das igrejas, nós temos majoritariamente as pessoas com formação, tá, acadêmica, não necessariamente teológica, acadêmica. Nós temos PhDs, doutores e mestres, e não está influenciando. E o que nós vamos deixar para o futuro? Então essa é a grande pergunta, essa grande questão que na hora que o pastor falou, olha, eu fico alegre, eu falei, que pena que eu ainda não posso me alegrar. Eu falei, que bom que você se alegra. Significa que o seu trabalho deu certo. E eu espero que o nosso, né, hoje, nós, professores de Escola Bíblica Dominical, no futuro, irmãos, possamos nos alegrar igual o pastor se alegrou de ver esse trabalho, que a gente também possa se alegrar, tá? Então, para mim, a grande questão é referência. Isso marca a pós-modernidade. Dentro da igreja, tá? Dentro da igreja. E o mundo também. O mundo não tem referências, não. Eles estão perdidos igual, desculpa a expressão, cego em tiroteio na faixa de Gaza, tá? Desculpa até a expressão pelo momento, mas essa que é a verdade. Eles estão perdidos, eles não sabem para onde vão. Eles não sabem. Então, nós precisamos de referência. A igreja precisa urgentemente criar referências, tá? Portanto, questão da pós-modernidade, tá? O que marca a pós-modernidade, na minha opinião, e eu sei que os jovens aí, cada um vai dar a sua visão, mas a minha é a falta de referência, tá bom? Sendo assim, essa é a aula do nosso subsídio. Agradeço aos irmãos aí que têm uma excelente aula e nos vemos em breve e agradeço a oportunidade em nome de Jesus, irmãos.